horário, pontualmente. Uma boa noite a todos. Nós vamos começar, então, agora. Eu só vou projetar o slide, depois eu vou tirar aqui, né, o slide, só para a gente poder começar aqui a nossa bate-papo aqui, né, com a Daniela Teixeira. Muito bem, alarme das 20 horas, podemos começar. Uma boa noite a todos, né? Espero que a gente tenha aqui, sejam todos bem-vindos, que a gente possa ter um bom bate-papo aqui sobre agora o tema, a trilha é suporte a usuários. Tudo bem? Ok? Beleza. Esse nosso bate-papo vai ser sobre desafios da gestão de suporte, com a Daniela Teixeira Ramos, ela é gestora de suporte. Nós estamos aqui no nosso bate-papo, então, nós vamos ter das 20 até as 20h45 para falar especificamente sobre suporte. Muito bem, eu já me apresentei antes, né? Sou o Marcos Moraes, nós temos aqui a Markedu desde 2007, já completando 15 anos esse ano, e o Software Night é um evento comemorativo aos 15 anos. Mas ano que vem, quando eu tiver, vai continuar o Software Night, a gente vai continuar com ele trimestralmente, sempre abordando aquelas trilhas que nós vimos, são as 7 trilhas, são palestras sobre marketing, vendas, né? Aliás, desenvolvimento de software, qualidade, marketing, vendas, implantação, suporte, sucesso do cliente, enfim, diferentes áreas aí da área de empresas de software. Muito bem. Eu vou apresentar aqui a Dani, né? Eu vou pedir, aliás, para a Dani me ajudar a te apresentar, né, Dani? A Dani, eu tive a satisfação de a Dani ter sido minha aluna 10 anos atrás, né, Dani? Então, se apresente, por favor, aí, né? Quando é que a gente, sem ser formal, quando é que a gente se conhece, Dani? Me ajuda. Eu acredito que seja uns 12 anos, eu acho, lá em 2010? 2000. Por aí, faz um bom Legal, tempo. legal. Faz um bom 2010, né? tempo. Você trabalhava, Na eu acho que Cassis, na a época. Cassis, ali com o Cionei da Cassis, né? Também cliente Exatamente. nosso. Bacana. Eu trabalhava com o Cionei na Cassis. Legal. Então tá. Dani fez treinamento comigo, né, Dani? De suporte, não foi? Exatamente, onde tudo começou, né? Comecei É. ali como usuário mesmo, né? Como lidar, como ser um N1, como me portar a me tornar um N2. Tudo começou ali no Entra 21, né? Naqueles Isso, nossos. lá no Entra 21, eu me lembro disso. Lá no Entra 21, Exatamente. que é um programa de formação de jovens para a área de tecnologia, tá, pessoal? Entra 21 é um programa aqui na região de Santa Catarina. Muito bem. Então tá, Dani, seja bem-vinda. Vamos então ao nosso bate-papo aqui. Hoje o tema é suporte a usuários, tá, pessoal? Ok? A gente está nessa trilha aqui de suporte. A minha ênfase hoje aqui é mais em cima da liderança, da questão da gestão, por isso eu convidei a Daniela Teixeira para a gente falar um pouquinho mais de gestão do dia a dia, da gestão do desafio de gerir uma equipe de suporte, né, o cliente, as dificuldades, enfim, os desafios mesmo. Tá? A Dani passou agora, eu conheço a Dani de bom tempo e a Dani a gente recebe algumas missões interessantes. A Dani, ela é uma coringa, ela já participou comigo de estruturação de centrais de suporte, né, Dani? Ir lá, Exatamente. montar a equipe ou remontar a equipe, né? Pegar o bonde andando ou o bonde do zero, né? Certo? Ou até mesmo o navio já afundando, né? Geralmente ele já está afundando quando a Quando a gente gente entra. chama Dani é porque o navio já está afundando, é verdade. Então, assim, né, já aloquei a Dani aí, a gente já passou missões para a Dani, ela está sempre envolvida, às vezes até com situações bem críticas, por isso que eu coloquei o desafio aqui do bate-papo como desafios. Desafios é com a Dani mesmo. Muito bem. Então tá. Lembrando, né, para vocês, lá no LinkedIn, na Software Business, evidentemente que a gente tem artigos de suporte, né? Tem bastante artigo de suporte lá, inclusive quem é da área de suporte pode acessar lá, né? Um dos últimos artigos sobre gestão foi esse aqui sobre quantas pessoas no time de suporte. Essa semana vai ser um outro artigo sobre para líderes de suporte aí. Já essa semana vai sair um outro artigo relacionado à gestão de suporte também. Essa semana está para sair. Muito bem. Lembrando que também suporte é sempre um tema que a gente tem no Software Night, né? Hoje com a Dani como convidada, mas a gente vai sempre manter essa palestra ou esse bate-papo aqui na pauta. E aí o nosso próximo Software Night é em dezembro, 12, 13 e 14 de dezembro aí. Beleza? Lembrando também que vocês que estão assistindo este bate-papo, né, vão poder fazer perguntas aqui para nós no final, claro, vão receber o certificado do evento e, de novo, não é sorteio, né? Quem está assistindo e assistir até o final aí para suas empresas vai poder ter aí para o treinamento de líderes de equipe de suporte, que começa dia 20 de setembro, tem uma turma começando no dia 20 de setembro,
para quem está assistindo aí, é possível já exercer. Sempre lembrando, não é sorteio, né? Já tem esse bônus aí para cada 2 inscrições, ganha uma vaga grátis, tá? Nesses nossos treinamentos e também no treinamento de suporte, é claro. Isso é válido para isso também. Muito bem, foram os nossos 5 minutos iniciais aqui de apresentação, tá, Dani? Agora nós só temos os nossos 40 minutos de conteúdo. Muito bem, dá certinho, é cronometrado, né? Vamos lá. Pessoal, vocês podem mandando aí os comentários, as curiosidades, perguntas de vocês no chat e no final a gente também abre espaço aí para comentários e perguntas. Então tá, Dani, fizemos um roteiro aí para a gente bater um papo e eu vou colocar aqui na tela, né? Só para os demais, isso que a Dani já conhece bem, que é o seguinte, né? Para a gente, na área de TI, não só para suporte, mas na área de TI, geralmente a gente tem um tripé, né? O mínimo é você trabalhar com 3 elementos chaves, que são as pessoas, né, da equipe, suporte, os processos e as tecnologias. Tecnologia que não é só o produto no qual a gente dá suporte, conhecer o produto, mas é ferramentas, sistema de gestão de tickets, sistema de acesso remoto, sistema de chat, enfim, todos os canais e meios que a gente tem para fazer atendimento às tecnologias. Muito bem, ou ferramentas, né? Muito bem. E aí eu fiz aqui uma sessão de 8 tópicos para conversar com a Dani. Tá? A Dani, recentemente, né, fez um trabalho de reestruturação de uma central de suporte. Tá? Depois, no final, quando a gente falar de indicadores, eu vou mostrar alguns indicadores aqui que a Dani trouxe. E aí eu começo o primeiro bloco, Dani, te fazendo a primeira pergunta aí do nosso bate-papo. Dani, na tua opinião, na tua experiência, né? Quando a gente vai estruturar uma área de suporte, ou como você fez recentemente, vai reestruturar, pegou uma equipe em andamento, né? Geralmente se começa por onde, Dani? Pelas pessoas, pelo processo, pelas ferramentas, por onde é que geralmente você olha e tenta começar para reorganizar quando não está organizado? Nessa minha última missão dada aí, eu percebi, assim, que todos os tópicos que a gente menciona ali, que você mencionou no anterior, que são o tripé ali, nada estava no seu devido lugar ou não tinha, na realidade, né, só tinha as pessoas. Mas as pessoas não estavam treinadas, as pessoas não estavam motivadas, as pessoas não estavam engajadas e elas não tinham um caminho, não tinham um norte. Então, nesse assessment inicial de 2 dias, que foi o meu tempo de avaliar a equipe como um todo, desde chamado, clientes críticos, aquela questão que a gente sempre fala, né? A casa está pegando fogo em todos os cantos. E vamos primeiro, então, tirar o fogo aqui, vamos tentar entrar. Então, as pessoas, para mim, foram os primeiros 30 dias foi pessoas. Trazer essas pessoas de volta, entender o que estava acontecendo. Eu apliquei a eles não sei se você já mencionou, mas existe ali um perfil, né, um teste de perfil para poder identificar se essas pessoas estavam efetivamente nos seus lugares certos, até onde eu conseguia puxar essas pessoas. A gente tem o executor, a gente tem então, assim, a gente tem inúmeros perfis ali que a gente tem que trabalhar e eles têm que trabalhar em conjunto. Então, você tem que primeiro identificar o elo mais fraco dessa equipe. E é nesse que você vai primeiro. Porque se esse o cara vai conseguir ser motivado, ele consegue engajar os outros, né? Eu sempre vou no elo mais fraco. Ótimo. Então, começou por pessoas mesmo. Porque você pode ter um excelente processo, uma excelente ferramenta, se as pessoas não estão engajadas. Não acontece. Não acontece. E era uma equipe já existente, né? Só para todo mundo entender, a Dani pegou a equipe para preparar a equipe, colocar isso, né, em um período curto, 3 meses e meio, é isso? Para uma 107 dias foram. Para uma outra, e aí estava uma outra pessoa que ia assumir a coordenação disso, né? Então, e eu tive que achar ainda uma outra pessoa para assumir. Teve que achar uma pessoa para assumir. Dentro daquela ainda equipe. Nesse tópico de pessoas, né? Muito bem. Então tá. Aí eu vou para o próximo bloco, deu certinho aqui o nosso tempo em relação a isso. Ok, começou pelas pessoas. Bacana. 2, na sua experiência, Daniela, você que começou lá no nível 1, começou aprendendo do básico, né? Não nasceu sabendo, teve que batalhar, né?
para chegar no nível de conhecimento que você tem? Na sua opinião, hoje, e possa ser sincera, aí nós não estamos falando agora das pessoas que você trabalha atualmente, ou trabalhou, de todo mundo que você viu nesses anos, aí, nesses 12 anos, comparando lá no início com agora, na sua opinião, atualmente, qual é o maior desafio de lidar com pessoas de equipe de suporte? Uma pessoa que não é o cliente ainda. Depois a gente vai fazer pergunta de cliente. Qual é o seu maior desafio hoje de lidar com as pessoas, lidar com pessoas na área de suporte, montar a equipe, engajar tudo? Qual é a maior dificuldade, o maior desafio que você acha que tem hoje para a gente conseguir engajar as pessoas, trazê-las de volta? Que na verdade, assim, existe uma grande diferença entre líder e coordenador, né? A gente tinha o coordenador lá na década de 80, lá onde o pessoal, ele dava ordens. O líder não, o líder ele pega todo mundo na mão e atravessa a ponte junto. Então a diferença é essa hoje na aplicação dessa equipe que eu acabei reestruturando agora foi exatamente isso. Ter esse contato individual com cada um é tratado de uma forma diferente, porque nem todos conseguem entender uma diretriz, por exemplo, um é visual, o outro é mais, eu tenho que desenhar para uns, o outro eu tenho que mostrar no sistema, o outro, eu só escrevo, falo uma frase, ele já entendeu, então, assim, a gente tem que identificar os pontos positivos dessas pessoas e trabalhar nesses pontos positivos. Não adianta você querer trabalhar com um cara que não é visual, né, que é um cara mais autodidata, que é o cara que ele já recebe a instrução e já sai fazendo, e aí tu vai lá perder tempo, desenhar, mostrar no sistema, pegar uma folha A4. Então, assim, você ter esse tino, ter essa percepção, te ajuda ainda mais a fazer com que essa equipe se reintegre naturalmente, sem ordens, porque hoje, quando a gente fala, eu mando, eu quero, faz, não. Hoje é naturalmente que as coisas precisam acontecer para a gente poder efetivamente lidar com uma equipe de suporte. As pessoas hoje em dia, a gente está trabalhando com vários níveis de idades, desde 18 anos até 45 anos, até 35 anos, então são épocas diferentes, são cursos diferentes, são experiências diferentes. Então, tudo isso você vai ter que, teoricamente, como eu consegui fazer com que essa equipe se tornasse hoje uma equipe estruturada, foi justamente isso. Ler o currículo de cada um, saber da história de cada um e começar a identificar como que eu chego, como é que eu consigo acessar cada um. Essa é a palavra correta, acessar cada um do suporte. E eles eram em 7. Então, são 7 personalidades diferentes, 7 formas, não é 7, mas 5 formas de falar diferente. Numa reunião, a postura, ela, às vezes, uma frase tem que ser dita de uma outra maneira para que o outro consiga entender. E, às vezes, quando acaba uma reunião de suporte, que antes não tinha nessa equipe, que agora tem uma reunião semanal, alguns ficam na sala porque eles querem entender de uma outra maneira. Então, eu fico na sala e ainda reexplico de uma forma que cada um consiga entender, porque hoje a diversidade ela é essencial, ela é essencial. Porém, cabe a nós da alta gestão, da coordenação, da gerência, identificar isso e fazer com que eles consigam juntos o objetivo final, que é realmente trabalhar juntos. Muito bem, fechou muito bem esse bloco. Olha, gostei. Então, assim, o desafio é esse, né? Não tem como eu mando, vocês obedecem, né? Porque Não. eu sou chefe, eu sou o gerente, você vou fazer e vocês e acabou. E eu vou falar de uma vez, vou falar uma vez só. Não vou repetir, já Não ouvi vou muito isso. repetir, né? Não são criança, né? Não é que nem criança. Vou falar uma vez só, todo mundo faz tal coisa. Não funciona. Tem que realmente conseguir engajar cada um. Você falou ali, né? Tem uns que são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos, e aí precisa engajar Exatamente. cada um, até porque eles estavam no mesmo ambiente, mas não estavam acostumados a trabalhar juntos. Não estavam conectados. Não estavam conectados, apesar de estarem no mesmo ambiente, né?
estarem na mesma equipe, digamos assim. É um grupo de pessoas, mas não era um time, né? É um grupo. Era um grupo de Exatamente, um indo para a esquerda, outro indo para a direita, outro Uhum. para ré, então assim, era todo mundo querendo um objetivo sem ter efetivamente um final daquele objetivo, cada um indo para um lado, sem ter nenhum resultado palpável em números, no dia a dia, ficava cada vez mais difícil. Quanto mais eles remavam, quanto mais eles corriam, pior ficava a situação, porque mais distante um do outro eles ficavam. Ok. Bom, esse bloco nós fechamos. Estamos dentro do tempo, né, que a gente dividiu aqui, né? 8 blocos, 5 minutos em média para cada um. Fechamos bem esse bloco. Muito bem. Você começou pelas pessoas, né? Tem esse desafio de como é que faz para lidar com pessoas de uma equipe que o trabalho precisa ser reestruturado. A equipe já existia antes e você chegou e teve que fazer esse grupo virar um time e começar a jogar junto, né? O 3. Então, muito bem, você começou pelas pessoas, mas a gente viu lá, são pessoas, processos e tecnologias, né, ferramentas. No 3, como os processos de suporte, né, ao usuário podem ser trabalhados, podem ser melhorados? Por onde é que você começou? Depois que você procurou engajar cada um, por onde é que você começou assim? Você pegou lá o fluxo, né, de atendimento de um ticket, do momento que o cliente abre um ticket, por onde é que você começou? Disse, cara, nós não temos, preciso ter um processo para isso aqui. Como é que você começou? Né? Como é que esse processo de suporte pode ser trabalhado, melhorado? Como é que começa isso? Esse é o meu item 3. A definição ali que ocorreu, já que nos primeiros 2 dias de assessment eu já tinha percebido ali tempo de atendimento de 169 dias, não tinha triagem de primeiro apontamento, né, que a gente utiliza bastante, que é aquela coisa de engajar o cliente junto com a gente, de ter aquela primeira resposta imediata e tal. Eu estava com um backlog de 397 chamados, desses 397, 197 era de 2018 a 2021. Então, assim, a coisa estava virada, assim, uma ingestão total mesmo. Como é que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz foi implementar o N1 e N2, identificar quem são. Só uma pausa, antes, para todo mundo entender. Backlog, pessoal, é fila de chamados não resolvidos. Repetir, fila de chamados não resolvidos. Quando a Daniela assumiu a equipe, tinha 397 chamados no suporte não resolvidos. E alguns de 2018. Ok? Tudo bem. Exatamente. Continua o teu raciocínio. Certo? Aí o que aconteceu? Visto esse cenário, né, que realmente assustador, que geralmente, como a gente falou, né, quando o barco já está só a pontinha para fora para respirar, a gente, né, eu costumo entrar nessas situações mais caóticas. A primeira coisa que eu fiz foi identificar quem era o meu N1 e N2. Primeira coisa, a partir do momento que eu fiz essa identificação, eu criei um fluxo de atendimento para o N1 começar a ser um N2. O que é isso? O N1, hoje nessa equipe, ele não simplesmente faz triagem de chamado e passa o chamado. Ele assume o chamado, ele aprende o sistema, ele dá orientações, ele fala com o cliente, ele faz aquela primeira, como é que a gente fala? Aquele primeiro corpo a corpo com o cliente. Primeiros socorros. Exatamente. Primeiros E quando socorros. Exatamente. E aí os chamados mais difíceis, os mais complexos, eles ficavam com o N2. Mas antes de tudo isso, eu peguei todos os chamados que estavam na fila deles e eu devolvi todos eles para a fila de suporte e falei, agora nós vamos começar do zero, como se essa fila não existisse. E aí a gente começou a trabalhar esses chamados um a um, dia após dia, pegando de trás para frente, de frente para trás. Então, quando eu identifiquei o braço direito e o braço esquerdo, que a gente sempre tem no suporte, né? Quando eu identifiquei essas duas pessoas que eu precisava dessas duas para estar executando certas ações, por exemplo, quem eram as pessoas que iam pegar os chamados de 2018? O que era aqueles chamados de 2018? 2018, tá, gente?
São as pessoas mais Olha que para experientes. você olha que para você entrar em contato com o cliente, para tratar de um chamado que ele abriu em 2018, tem que ter peito para fazer isso. Exatamente. Olá, E cliente, tudo bem? Eu estou entrando em contato com você para nós tratarmos do chamado que o senhor abriu 4 anos atrás. é mais ou menos isso. E para Agora você... vocês estão entendendo por que eu trouxe a Daniela Teixeira hoje aqui para essa palestra de gestão de suporte. Esse case que ela fez recentemente, e ela foi dada uma missão a ela de reestruturar essa equipe, é um case muito interessante, por isso que eu estou trazendo isso aqui. Daniela, como é que foi, então, treinar alguém para ter a frieza de entrar em contato com o cliente que tinha aberto um chamado não resolvido em 2018, ou 2019, ou 2020, enfim, até 2021 que fosse. Como é que foi isso? Foi a experiência, né, Marcos? É aquela questão né, a gente se conhece há 12 anos, mas a minha vivência na área de TI é de 22 anos, então eu comecei como estagiária, eu passei pelos todos os níveis de suporte e as primeiras 5 ligações para clientes foram feitas por mim e a equipe olhando como é que eu ia sair Os daquela... 5 primeiros xingamentos foram seus. Foram. Ah, maneira de dizer, isso estou, né, ironizando, é claro. Eu sentei lá na mesa de um dos suportes e falei assim, gente, vem cá todo mundo, faz uma roda aqui, eu vou mostrar para vocês como é que faz. E aí eu mostrei para eles na prática como eles poderiam resolver. A gente tinha lá 7 situações distintas, né? Um era orçamento, outro era erro, outro era erro de migração, outro era erro do usuário, outro. Então tinha N situações e eu tratei 5 situações. Eu mostrei 5 situações para eles ali. Eu fiquei em torno mais ou menos de 1h30 ali e eu liguei para 5 clientes diferentes e consegui desses 5 chamados fechar 4. Então Foi chamado que já tinha feito aniversário. já tinha 4 anos de empresa já. Então, esses chamados, então, eu geralmente eu faço isso. Quando eu trago uma estratégia nova, quando eu peço alguma coisa para um N1, o que que é um N1? O N1 é aquela pessoa que está começando agora, é aquela pessoa que ela está se espelhando em você, ela está se espelhando nos N2, ela tá querendo crescer, ela está engajada, ela está... Então, geralmente, quando eu faço alguma ação dentro do suporte, porque nem sempre é o feijão com arroz. Às vezes a gente precisa modificar as estratégias para poder sair naquele dia positivo, para que a gente consiga voltar no dia seguinte com outro gás e continuar o trabalho. E geralmente eu vou lá e mostro na prática como é que faz, o que deve ser falado, o que não pode ser falado, como a gente deve se portar. Essa coisa assim, você já pensou alguém te ligar e começar e e começar a gaguejar? Acabou, você perdeu o cliente ali na hora. Na primeira gaguejada que você deu, você já perdeu o cliente. Então, assim, essa segurança, essa vontade, sabe, essa questão de fazer as coisas, assim, eu precisei muito, quando eu comecei, mostrar para eles como fazia, porque eu trouxe a minha experiência ali na frente deles, mostrei para eles como se faz na prática. Ok. Próximo bloco. Então, você começou a trabalhar o processo mesmo de atendimento. Cara, vamos pegar aqui, aí primeira ligação aqui, aí vamos pegar, né, quer dizer, vamos trabalhar na prática o processo passo a passo. Você tinha lá 7 situações distintas, né? Os tickets, esses 397 tickets eram enquadrados em 7 situações possíveis. Você pegou ali e ligou para 5 clientes de 5 situações daquelas 7, resolveu na área 4 ali, na frente deles já para dizer, viu como é que é? Só classificar, esse caso você trabalha assim, esse caso você fala isso, nesse caso você fala isso, nesse você pergunta aquilo, e aí você deu encaminhamento. Meu próximo ponto já tem bastante a ver com esse tópico que a gente estava falando agora. Então, 4. E aí, como é que você... São 4... A pergunta 4, 5 e 6 tem a ver com qualidade, tempo e atendimento mais humanizado. Mas vamos lá com o 4. Como é que você trabalha para melhorar a qualidade da resposta, né? Para o pessoal não dar resposta qualquer, resposta decorada, resposta chutada, eu acho, não, vou deixar eu escrever qualquer coisa aqui para me ver livre desse chamado. Como é que você trabalhou com as pessoas para elas entenderem assim, cara, não passa uma resposta qualquer, não passa a resposta se não tem certeza. Como é que você trabalhou o item 4? Como é que você trabalha a melhoria da qualidade da resposta? A gente dá uma resposta um pouco melhor, né? Não tão truncada, enfim. Como é que você trabalhou isso?
Nos primeiros 15 dias ali, né, eu fiquei em loco, do lado das pessoas que eu vi que tinham porque com esse assessment eu já sabia quem eram as pessoas que não gostavam de fazer um um trâmite mais detalhado, de uma forma mais, harmônica com o cliente. Então, essas pessoas eu já tinha elas, eu já identifiquei elas. Então, eu sentei do lado delas e eu fiquei: "Olha, o que você acha de a gente fazer assim?". Aí eu criei um macro dentro do sistema para eles não esquecerem, por exemplo: "Ah, eu como é que gera o relatório tal, não, como é que eu faço para gerar um boleto e depois enviar a remessa para o banco?". Nossa, é desse tamanho o trâmite, Sim. porque vai passo a passo. E eles só escreviam. Eu disse: "Não, gente, a partir de agora Ctrl C, vocês Ctrl V só no escreviam". roteiro. Nem bom dia, nem boa tarde, nem olá. Ó, segue, eu sou Não, fulano, segue aqui minhas instruções. não, Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, estou aqui. não, Ctrl C, não, Ctrl V. Pum! não tinha nada. Aí não tinha nem Uma print de máquina, tela. parecia que o robô tinha copiado e colado, é isso? Exatamente. Aí Tá. o que que eu trouxe? Eu trouxe, mostrei para eles o quanto é importante a cordialidade com o cliente, o quanto é importante, não só na fala, como na escrita, como no Skype, ou qualquer meio de comunicação que tenha essa entrada com o cliente. A melhor maneira de responder o cliente através do chamado de um ticket, de uma solicitação feita através do sistema de service desk, que cada um tem o seu, né? Então, o nosso ali, a gente então a gente fez as melhorias necessárias, né, então antes a gente só dava um Ctrl C, Ctrl V lá, não era cordial: "Olá, tudo bem? Eu gostaria de te passar o retorno referente a como fazer com que o seu boleto consiga fazer parte daquela remessa, como fazer essa transmissão e tal". Então, tudo através de prints inclusive, tá? Prints, ó, você clica aqui e você vai. Isso não era uma coisa rotineira daquela equipe, Não era uma prática. não era uma prática. Tinha resposta quebrada, resposta pela metade, que eles nem se davam conta que estava pela metade, incompleta, que podia estar um pouco melhor detalhada? Tinha. Tinha bastante dessas situações, inclusive porque parecia que queria pegar o chamado e jogar para algum lugar, assim, sabe, Ah, precisa me ver livre disso, precisa me ver livre como disso se ele aqui. nunca fosse como se ele não fosse dono do chamado, mas Sim, o atendente de suporte, a partir do momento que ele assume o chamado, ele é o dono do chamado até finalizar ele. sim. É a rastreabilidade, a solução desse chamado é o atendente de suporte que tem que ir do início ao fim com esse chamado. Ele tem que garantir que esse cliente foi atendido e de uma forma efetivamente, não de qualquer jeito, não talvez ele foi atendido. Então essas coisas foram identificadas e foram corrigidas ali em loco mesmo com os atendentes. Tinha 2 lá que efetivamente eu não tinha muito o que mudar, porque eles já eram essenciais, já eram assim, você percebe que a pessoa já tinha isso, sabe, já era nato deles. Mas aí tem sempre os ajustinhos que a gente encontra, né, "Ah, vamos ficar faz assim, faz assado", não utiliza tal coisa, quando você for fazer um teste, ou quando você for mandar um trâmite para o cliente, manda da base dele, não usa a base de outro cliente, né, os dados Ai, Daniela LGPD. do céu. Então isso tudo Uhum. acontecia, tá, gente. Então, Nossa, são pontos tão pequenininhos que fazem a diferença, pequenos, tá. né, na qualidade da resposta, né? E Exatamente. acontecia de o cliente não ficar satisfeito com a resposta e abrir o ticket de novo, reabrir o ticket de novo, logo que você chegou? Na verdade era uma prática constante, tá, quando eu cheguei. Reabrir ticket era pra encerrar um ticket naquela equipe era, assim, como se fosse a gente indo para a guerra dos farrapos, entendeu. Porque era impossível, eu tive que ligar para 2 clientes para dizer assim: "Ó, ô Marcelo, essa é a solução, eu sei que você", e ter que explicar para ele que a equipe mudou, que está sendo feita uma reestruturação, mostrar para ele que a gente realmente estava ali porque ele estava daí no fim O ele cliente não chegou acreditava mais nas não, respostas. não acreditava mais. Meu Deus. E aí eu cheguei e pedi para ele: "Então, me passa o teu acesso remoto". Ele "Vamos fazer nós 2 juntos", e eu fiz junto com ele e funcionou. E aí eu falei para ele: "Tá vendo, Marcelo, por que que eu te liguei? Porque eu quero que você acredite no que a gente está propondo aqui, e daqui 2 meses a gente vai voltar a conversar. Então,
era tudo tão assim, Marcos, que eles não estavam mais conseguindo engajar o cliente, ou o cliente não acreditava mais no suporte. Abria por abrir, o suporte já não abria mais os chamados que tinham que abrir, que recebia através de e-mail, de Skype. Entrava chamado, entrava solicitação por tudo quanto é lado, sabe? Até pelo WhatsApp, gente, entrava pelo WhatsApp. Então, assim, são coisas que foram vistas, foram não entra mais pelo WhatsApp, não entra mais por tal coisa, é através do sistema de Service Desk, é através do O e-mail, ticket? aí é através do Skype. Então, assim, a gente cortou 6 entradas por 3 entradas. Foi a primeira coisa que eu identifiquei também, que foi feito. Isso tudo foi feito em 7 dias, tá? Tá. Foi muito difícil para eles, esse começo ali, aqueles 30 primeiros dias ali, foi bem difícil. Próximo bloco, então, qualidade, né? Melhorar a qualidade, explicar melhor, né? Ilustrar melhor, né? Não mandar resposta quebrada, incompleta, né? O cliente já não estava mais acreditando até nas respostas, mesmo quando elas estavam certas, né? Mesmo quando elas Exatamente. estavam certas. Como é que você trabalhou a questão do tempo? Tempo de resolução, tempo de primeira resposta, de o cliente não ficar desde 2018 esperando alguém entrar em contato. Como é que você trabalhou a cultura de, gente, para quem não prestou atenção no que a Dani falou no início, qual era o tempo médio de atendimento, de fechamento de tickets? 169 dias? 169 dias? O 6 que eram meses. 169 dias? Você explica para todo mundo. O que era 169 dias? O que é essa média que você falou? 169 dias. Essa média é média de solução do ticket. Média de solução do ticket, pessoal, prestem atenção. 169 dias. Vocês não viram errado, não são 16 dias, 9. Não. A média de resolução de um ticket, no momento que o cliente abria um ticket, até o momento que o ticket era resolvido, 169 dias. Você tem ali um gráfico, né, Dani, que você mostrou. Hoje, quanto é que é a média hoje, Dani? Hoje, na verdade, a gente está ali em torno de 12 a 20 horas. 12 a 20 horas. Isso. 12 a 20 horas. Pessoal, agora vocês estão entendendo porque eu trouxe a Dani para esse bate-papo. Como é que você tratou essa questão do tempo, Dani? De responderem pelo menos olá, seu ticket está aqui, nós avaliaremos e responderemos em breve. Como é que você tratou isso, Dani? Essa cultura de pelo menos dar um tempo de fazer a primeira resposta. Vamos lá. Para melhorar o tempo. A primeira resposta eles não tinham, né? Então, Não assim, tinha. eles demoravam mais ou menos 30 a 32 dias para assumir o chamado do grupo, né? Para Então, assumir, para clicar em cima e assumir. dizer, esse chamado aqui eu vou atender. Isso aí. Para eles tomarem a decisão se vão ou não vão pegar o chamado. Tá, 30 a E aí, 32 dias. exatamente. É E, verdade, tá, pessoal? Esse caso que eu estou trazendo aqui, que a Dani não é mentira, tá bom? Tá bom. Vamos lá. 169 dias para eles terem a solução de chamado. Tá. Então, assim, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi engajar os N1s na triagem. Foi dizer assim, gente, a partir de agora, tudo mudou, a gente vai conseguir, vai tentar fazer com que pelo menos a primeira resposta nosso cliente tenha. No mesmo dia. Não é mesmo dia, em 2 horas, a partir da Em abertura de 2 chamada. horas, Daniela. Levava 30 dias para o cara dizer, vou 2 pegar o horas, ticket. agora é 2 horas. 2 Então, assim, horas. se hoje, até aconteceu hoje, na segunda-feira, até aconteceu um caso inédito aí, o cliente abriu o chamado, foi 5h30, e foi todo mundo embora. 17h30. 17h30. Isso, 17h30, foi todo mundo embora. Chegou de manhã e fiquei só olhando aquele chamado. Deu 10 horas, não, deu 9 horas e nada. Eu só fui lá e falei assim, gente, para tudo. Fui lá na lousa e falei, lembra das diretrizes que a gente colocou? Não pode ficar mais de 5 chamados na caixa, não pode ficar mais de 2 horas sem ser triada a primeira resposta e mais 1 hora para ser assumido. Então, o ciclo desse chamado novo é de 3 Já horas. estourou. Era até Já, às 9, se começava às 8, era até 9h30 da manhã. 9 horas Sim. cheguei lá e já dei a primeira puxada. E aí eles assim, sabe? Então, assim, eu fiquei tão feliz porque eles se sentiram incomodados, porque já é uma prática natural para eles, entende? E quando eu falei, como tem uma nova coordenadora lá, que eu estou fazendo o assessment, ela ficou incomodada com a situação.
Então, assim, eu me senti gratificada por pensar assim, poxa, realmente eles entenderam o meu conceito. Eles se colocaram no lugar do cliente agora, eles se colocam no lugar do cliente, e eu creio, assim, que essa primeira resposta foi o ponto inicial para que a gente conseguisse efetivamente começar um trabalho junto com a equipe. Muito bem. Você chegou a comentar, e até no tópico anterior, que você falou, né? Eu acho que tudo, o item 6, né? Melhoria de um atendimento atencioso aos usuários. Eu acho que o que a gente já falou agora anteriormente foi isso, né? Responder logo. O atencioso não é só... O atencioso tem que ser dar atenção em tempo, né? Prioridade. Vou te responder logo, no máximo 2 horas. Interagir, não é isso? Que o pessoal simplesmente colava a resposta e copiava e não dava nem bom dia, nem boa tarde, nem oi, nem muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, estou à sua disposição. Se precisar de algo, entra em contato aqui com a gente. Não interagia, parece que um robô tinha colado e copiado a resposta e enviado. Havia seres humanos por trás, mas o atendimento era mecanizado. Como é que a gente fala, Dani? Impessoal, frio, Isso. certo? Empático, né, empático com o próximo, Uhum. com o cliente. Não tinha Então empatia nenhuma. não tinha. E a diferença hoje dessa equipe é que o próprio N1, quando ele vai lá e faz essa primeira resposta, Marcos, eu vou falar uma coisa para você que são poucas as empresas aqui que fazem isso, mas o próprio N1 já identifica na primeira resposta se está faltando um print, se está faltando o arquivo de remessa para Faz a análise. triagem. Ele já faz a triagem O cliente esqueceu de anexar a tela com a mensagem de a erro. triagem já pega, já solicita, para que quando esse chamado for absorvido ou assumido por um N2, ou até mesmo N1, no tempo que ele for lá olhar, os dados todos já vão estar lá disponíveis para ele começar a dar o combate no chamado. E o cliente abre o ticket. Tela, travamento de tela, mas não manda a cópia da bendita tela, né? Não, Ou e nem o caminho. mensagem de erro na tela, mas não manda um print da tela, né? Então aí Exatamente, fica difícil, aí se perde tempo, vai para outro colega, depois, tá, mas cadê o anexo da tela? Eu esqueci, não vi. Então isso entrou já no cultural, né? Isso. O atendimento é atencioso aqui é atenção mesmo. A pessoa olha o que ela está fazendo, se Eles está leem o complexo. chamado, eles classificam o chamado, se é complexo, se a complexidade é baixa, média ou alta, a prioridade desse chamado, a curva ABC desse cliente, se ele é um cliente A, B ou C, tudo isso é feito ali no N1. Aí você me pergunta, nossa, Dani, mas o N1 faz tudo isso? Faz. E ainda atende chamado e fecha chamado. Por que que você adotou isso? Porque hoje, gente, é a melhor maneira de você se tornar um N2 assim, ó, rápido. É através da curva do conhecimento. E quanto mais eles se engajarem, quanto mais eles estiverem lá e estarem fazendo esse primeiro combate, automaticamente alguns vão, como é que foi que resolveu aquele chamado tal? Vai atrás, procura o chamado e já consegue saber a solução. Então, assim, hoje a nossa base de conhecimento do próprio suporte já está ali descrita no chamado. Então, isso faz muita diferença para esses novos atendentes de suporte que a gente vem vendo se formando agora, independente da idade, tá, gente? Você pode ser um atendente de suporte com 50 anos e com 18 anos. O que vai importar é a gerência que está acima de você, é a empatia de você com o cliente, é a tua aptidão de gerenciar essas prioridades que acabam acontecendo durante o dia a dia, e é claro, a empresa que está engajada em fazer o melhor para o seu cliente, né. Então, eu acredito piamente que daqui 1 ano e meio, não 1 ano e meio, minto, daqui uns 1 ano, esses N1s que hoje são 4 lá, eu tenho certeza que 3 deles vão já estar sendo N2. Bom, só para todo mundo entender o contexto, tá, pessoal? Não entendemos, mas qual é esse papel que a Daniela fez? A Daniela ela foi designada para reestruturar uma equipe de suporte de uma empresa que foi comprada. A empresa foi comprada, apenas para vocês entenderem, né, o porquê a gente está falando desse case. A empresa foi comprada, né? E aí, como a empresa foi comprada, quando essa empresa chegou, né, tinha toda uma reestruturação para fazer nessa equipe desse porte dessa empresa que foi adquirida. A empresa foi comprada, a empresa já existia há muitos anos, a empresa já existia há 15 anos, e por isso que quando a Dani chegou ali, ela detectou lá chamados abertos há 4 anos e sem
nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de solução. Muito bem. 7, na sua opinião, Dani, indo já para os tópicos finais, eu quero mostrar alguns gráficos seus, inclusive, ainda. No 7, eu gostaria que você fosse breve, porque eu quero ficar mais tempo no 8, ali na questão dos indicadores. Na sua opinião, como é que deve ser a relação aí do suporte com a área de desenvolvimento, com o N3, né? Que é código, ou seja, o N1 consegue resolver algumas coisas, o N2 consegue resolver outras, mas tem um momento que não tem o que resolver, é código, ou seja, ou é correção de bug, ou é alguma implementação, ou é alguma customização, o orçamento, né? Ou vai fazer orçamento, ou vai customizar, ou vai implementar alguma coisa que implementar, que não ficou completo e tal no sistema, ou vai corrigir, vai bug. Como é que é a tua visão desse trabalho aí com a área de desenvolvimento? Que, na minha opinião, nunca é fácil. Quando a gente diz assim, né, que o sistema está com erro, etc., ele vai para a área de sustentação, né, que é onde a gente faz as solicitações e tal. O que foi implementado nessa equipe, né? Um macro de o que é necessário para que a gente consiga documentar um chamado, para que quando chegue lá na área de desenvolvimento, não haja a necessidade de a gente levantar da nossa cadeira e ir lá explicar para o desenvolvedor o que está acontecendo. Sim, e que ele não Então, tenha questionamentos, ou seja, ele você não está tenha dizendo que meu programa questionamentos. está bugado. Prova que meu programa está bugado. Né? Exatamente. E assim, ó, e você perde mais tempo, né? Você perde mais tempo. Então, essa equipe, ela ficava muito lá na área de qualidade, na área de desenvolvimento, explicando para eles como chegar no erro. É porque eles não tinham feito a tratativa correta para encaminhar para lá. Então, o que eu fiz? Eu adotei, então, uma técnica que eu usei por muitos anos, quando eu era contratada e eu era N2, era assim que eu vivia, tá? Eu ligava para o cliente e, olha, eu estou vendo aqui o teu chamado e tal, mas eu cheguei até esse ponto, mas não consegui simular esse erro. Tu consegues, simular junto comigo? Às vezes eu não sabia nem onde é que ele ia na tela para conseguir fazer isso, gente. Eu não tinha o treinamento total do Não tinha sistema. proficiência de Não navegação num tinha, sistema não grande, tinha. com 1.000 programas, 2.000 programas, Não. 3.000 programas, com muitos sistemas, tem 5.000 programas. Quem é que vai saber de cor 2.000 programas, gente? Então, assim, eu não tinha essa aptidão ainda, porque eu tinha acabado de entrar, e eu tinha que dar jus ao meu salário, né? Um N2, ele tem, né? Então, o que eu fazia? Eu ligava para todos os meus clientes no começo, até eu aprender. Me ajuda a Depois, simular, a reproduzir o erro que você está exatamente, alegando. Aí você seguiu o passo a passo. Ah, é aqui, olha ali o bug. Achei o bug, é bug mesmo. exatamente, Às vezes era bug e exatamente. às vezes não era. E às E o vezes que não que era. eu o que que eu Sim, implementei lá com o pessoal dessa equipe, né? Vocês vão fazer um videozinho. Se vocês não faz um conseguem videozinho. explicar, faz um videozinho, coloca no macro e anexa no chamado e manda para a área de sustentação. Muito bom, Pronto, Dani. Fechou. problema Beleza. resolvido. Olha porque eu te fiz essa pergunta. Porque se perde muito tempo, é um estresse muito grande, você tem que convencer o outro que é um erro, aí o cara não acredita no teu critério, na tua palavra, acha que você não conhece, você não sabe o que você está falando, o cara do teste te diz isso, o desenvolvedor te diz isso. É um pau para o N2, tá? Convencer alguém lá que o cara tem que parar o que ele está fazendo e corrigir um código que ele já fez. Retrabalho, É, né? é Mexer num código difícil. que teoricamente já está pronto. Não, o seu código está errado. Então é um pau convencer o N3 que ele tem que fazer uma correção. Não é você falando que você vai convencer, você tem que chegar com evidências concretas. Senão o chamado volta, tá? O chamado volta, eles Se devolvem, não né? for Então, documentado, ele volta para o coordenador da área. Só, tá aqui, ó, o chamado não veio conforme as diretrizes e tal. e para o desenvolvimento é mais fácil devolver, para a qualidade é mais fácil devolver. Claro, muito mais Tá? fácil. Eles têm muito mais coisa para fazer. Legal. Bacana essa pergunta, eu fiz porque ela é clássica. Né? Cabe a quem pegou o chamado primeiro a detalhar e explicar adequadamente para que a área que tem que corrigir concorde com você, com o teu parecer, e diz, não, realmente, você está me provando que isso aqui é um erro, eu vou corrigir. Muito bom, Dani. E para fechar, eu quero até mostrar um gráfico final teu aqui, não vou conseguir mostrar todos, mas quero mostrar um slide final seu aqui que você nos mandou. Na sua experiência, Dani, quais são os indicadores essenciais da área de suporte que devem ser acompanhados diariamente, Dani? Olha, para mim, no meu ponto de vista, é os chamados abertos, né, os em andamentos, e os fechados do dia por atendente, por cliente e num contexto geral. É isso que eu preciso ver. Tá. Posso compartilhar a tua apresentação que tu mandou para mim aqui, Dani?
Você Claro. quer abordar, agora nesses minutos finais, algum tópico em especial? Você conhece a sua própria apresentação, é claro, e eu estou aqui compartilhando com vocês. Né? Aqui está um diagnóstico desse trabalho que a Daniela fez. Ela fez isso, foi agora em 2022, foi um trabalho de quantos dias, Dani? 3 meses e meio? 107 dias. 107 dias, né? E eu vou aqui para o teu 11, né, Dani, onde tem aqui um resumo do que a gente estava falando agora há pouco, pessoal, né? E Tu a Dani queres ir depois, é ali no claro, 4 primeiro, para a gente vou no mostrar... 4 primeiro? Isso, no 4, para a gente mostrar o cenário... Muito bem, Dani, vamos lá. Estamos aqui no 1, aqui. Diz aonde? Aqui? É que ele não está projetando aqui está só a apresentação. Perdão, Daniela. Só, pessoal, para a gente fechar aqui. Só perdão, pessoal. Perdão. Agora vai. Peço desculpas, agora vai. Projetando, né? Isso, projetando. Muito bem. Vou Vai voltar lá. aqui. Você me diz onde é que eu... Só um pouquinho que travou, tá, pessoal? Aí. Tá. Aqui? Não, vai. Mais um. Aí. Esse foi o diagnóstico inicial, tá, gente? Observem ali, ó, que eu tinha uma média lá de fechamento por atendente de 37 chamados, pode ver como era bem baixo. Tirei o nome das pessoas, obviamente, Sim, né, claro. para não ficar... E o que eu tinha na caixa do suporte, ali é a caixa do suporte, 214 Aqui. na caixa. Aqui embaixo. Ninguém assumiu. Fila. Ninguém assumiu. Ninguém No assumiu. dia que você chegou. No dia que eu cheguei. 394 chamados em aberto não resolvidos. Isso, e De 197... 18 a 21, olha só, chamados que foram abertos em janeiro de 2018 até dezembro de 2021, tinha 197, era metade. Metade dos chamados tinham 3 anos, podiam ter até 3 anos. E um total 214, ninguém tinha nem tocado a mão. Exatamente. E a média de chamado mensal era, cada atendente resolvia por mês, tá? 37 chamados. Nesse momento, a empresa tinha 18 clientes em operação, depois dobrou. Porque, né, eles estavam em processos de implantação, essa empresa foi comprada com várias implantações em andamento. O que mais você quer mostrar, Dani? Pode ir para o próximo gráfico? Esse aqui? Esse aí foi o dia que eu entreguei a equipe de suporte, então, para a nova gestão, dia 31/8, né? Faz bem pouco tempo, faz 13 dias. Vocês percebem que lá no suporte tem 0, que o meu backlog de 390 e pouco foi para 113. 113, abertos. E lembra quando você me perguntou sobre o engajamento da equipe? Olha quantos eles fecharam no dia. Por 51 chamados no dia. Dia, eles fechavam, nossa. No dia, 51, sabe por quê? Porque eu tinha uma meta para bater, uma meta pessoal. E a estruturação, ela foi tão bem conduzida que eles passaram a lutar por mim, não mais por eles. Muito bem. Eu quero ir para o teu gráfico final, Dani, porque ele faz um resumo bem legal. Ou seja, de janeiro de dezembro de 2021, aqui está 21, ela tinha 197 chamados de dezembro de 2021 para trás, entre janeiro de 2018, 19, 20 e 21, né? Tinha 197. No dia que você saiu, tinha só 2, certo? Isso, era 2 orçamentos. Tá. Chamados em atendimento, não assumidos. No dia que você chegou, tinha 214 chamados na caixa de entrada, sem que ninguém pegou. Quando você saiu, tinha 0 na caixa de entrada. Isso. Quantidade de clientes, Dani, tinha 18 quando você chegou. Quando você saiu, tinha dobrado o número de clientes em produção, tá, pessoal? Em produção, tinha vários clientes implantando o sistema, tá bom? Que estavam em implantação. Essa empresa foi comprada com vários contratos em andamento, fechados e não implantados. Tempo de atendimento de suporte, pessoal, é verdade, tá? Levava 169 dias em média para resolver um chamado. Agora leva 12. Tá? Total de chamados em aberto, 394 quando você chegou, e quando você saiu tinha 113 em aberto, mas no próprio período, né, Dani? 2022, né? Exatamente. Média de fechamento mensal por atendente, era 33, a gente viu ali. Agora, em média, cada um consegue fechar dentro do próprio mês em torno de 77 chamados. Meta do N1 não existia, a meta do N1 agora é 75 chamados mês, fechados, né, Dani? Isso. Metas do N2 não existia e a meta do N2 é maior, é 120. Né? Não existia um fluxo de atendimento, uma colaboração entre o N2, não existia, agora há, sim. Quantidade de atendentes alocados era 6, Dani, que você tinha, quando você saiu tem 7, é isso? Isso. Ok. E esse aqui de baixo, o que é, Dani? Na verdade, eu tinha 6 atendentes, mas quem atuando mesmo, eu só tinha 3. Legal. Então, tinha só 3.
Só Na 3 prática. Na atuando. equipe, estavam Na fazendo equipe. outras Eles coisas, estavam né? em outras missões, eles estavam indo para a Uhum. NASA, eles estavam fazendo o carro da Ferrari lá, do Stock Sim, Car, sim. entendeu? Fazendo Então, teste, várias outras coisas. qualquer outro lugar menos no suporte. Menos suporte. Você quer destacar mais alguma coisa aqui nos gráficos, Dani? Alguma coisa que você queira achar importante para a gente ir encerrando aqui? Não, eu queria destacar ali naquele último gráfico que você passou agora, esse da entrega. Gráfico ou tabela? Aqui, tabela ou Não, o gráfico? outro. Aqui? Vocês podem ver que... Não, no Aqui mesmo? outro. Não, no outro. Pode ir Volta um. próximo. Mais um. Aqui? Aí. Tá. Vocês percebam que... Não, tem mais um do mensal. Não, é aqui mesmo, desculpa. Aqui mesmo, É aqui mesmo, é. Tá. Vocês percebam que, olha só a evolução desses atendentes, né? Um atendente fechar 149 chamadas no mês, o outro 87, 72, 83. Vocês estão vendo que eles estão batendo as metas, né? Sim. 4 desses aqui são N1, tá, gente? Só para vocês ficarem N1. cientes. Esse 149 ali é um N1, tá? E esse cara aqui, ó, o 83 Aqui, né? ali, Uhum. e o 83 também é um N1. Sim. Então, vocês estão entendendo o engajamento? E antes aqui, a nossa média de fechamento mensal dessa equipe era em torno, mais ou menos, de 170 chamados. Tá. Passou para Vou tirar o 540. slide, tá, Dani? Vou tirar o Tá slide bom. agora. Tá. Então, tá, pessoal. Era esse o case aí que a gente trouxe, né? Dos desafios, com case real, inclusive, né? Que a Dani nos trouxe, dessa missão que ela viveu, né? De reestruturar uma equipe de uma empresa que foi adquirida, fique claro isso, né? E que ela chegou e precisava reestruturar essa equipe para, evidentemente, inclusive, teve que selecionar uma líder para essa equipe, né? E passar o bastão 107 dias depois, né? De trabalho para poder alguém assumir essa equipe, porque, como vocês viram ali, os números não eram nem um pouco favoráveis, tá bem? E não precisou mudar todo mundo, né, Dani? Não precisou mudar todo Ninguém mundo. foi demitido, tá? Não precisou mandar todo mundo embora, tá, pessoal? Não. Muito bem. Perguntas, pessoal? Quem é de suporte aí, que tem alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer para a Daniela? Temos um tempinho aí para isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade? Daniela está à disposição, né, Daniela? Certo? Pessoal, quem quiser marcar um bate-papo aí com a Daniela, que é, né, uma das nossas instrutoras aqui, né, da Marca do Brasil também, que a gente convidou a Dani, né? Sempre lembrando, a gente sempre traz aqui profissionais atuantes, tá, pessoal? Quando a gente traz os convidados são pessoas que estão no dia a dia. As pessoas fazem isso, trabalham com isso, fazem isso. A Daniela está à disposição aí para quem na sua empresa que quiser conversar a respeito de alguma coisa que possa melhorar. Então, as ferramentas ali, quem estiver procurando alguma ferramenta de gestão de tickets, essa ferramenta ali está à disposição também, né? Podemos conversar sobre isso, né, Daniela? Como é que utiliza aquela ferramenta ali para os gráficos, acompanhamento, enfim, o que vocês tiverem de curiosidade sobre gestão das pessoas, estruturação do processo, né? As ferramentas ali, né? As tecnologias, as ferramentas, o próprio acompanhamento, os gráficos de acompanhamento, né? Daniela está à disposição, né? Para uma conversa aí de 30 minutos, não tem custo nenhum, tá? Certo? Para a gente poder fazer uma conversa, aí eu acompanho a Dani nessa conversa aí com vocês, a gente está à disposição de vocês nesse sentido, fiquem à vontade, né? Aí, Marileia, coloca o WhatsApp aí, lembrando, né? Só para reforçar o WhatsApp aí no chat, quem quiser já anotar aí o WhatsApp para poder fazer contato e solicitar esse bate-papo aí, né? Uma conversa de 30 minutos, é gratuito, tá, pessoal? Gratuito. Quem tiver interesse para conversar a respeito aí melhor, entender melhor esse case, esse trabalho que a Daniela fez, né? A gente está à disposição para conversar sobre isso. Muito bem. Daniela, muito obrigado. Acho que ficou muito bom ali a sua apresentação, né? Acho que valeu a pena trazermos esse case aqui para as pessoas, né? Para quem assistiu. Te agradeço, né? Mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, que foi um desafiador, deram muito pouco tempo, tá, pessoal? Veja, é uma empresa adquirida, a pessoa foi comprada, e aí, quando chegou a empresa, veio a empresa, a Daniela, vai lá e arruma, que a situação está bem complicada. Foi um dos grandes desafios de sua carreira, Daniela? Foi, porque eu posso te dizer hoje, Moraes, que foi a melhor equipe que eu já tive. Então, eu posso dizer que,
ao mesmo tempo que eu me doei, eu vi no final, no último dia, que aqueles 51 chamados fechados, eles fizeram por mim, para minha meta pessoal, para minha apresentação à autogestão, né, da minha autogestão. Então, assim você consegue ver que o seu trabalho foi bem feito e que foi feito com amor, com vontade, com dedicação. E eu acho que é isso que eu vejo, assim, que falta em algumas gestões aí, por aí, sabe. Eu acho que as pessoas são a peça principal desse tripé, então se a gente não olhar primeiro para essas pessoas, nada que a gente vá fazer ou nada que vá acontecer vai conseguir derrubar essa equipe. Então, eu só tenho te agradecer por estar trazendo esse case aqui para vocês e estar falando com tanto orgulho dessa equipe, que para mim hoje, com certeza foi a melhor equipe que eu já gerenciei. Legal. E eu te agradeço, para mim, no Software Night, um dos melhores bate-papos que a gente já teve. Tivemos bons bate-papos aqui com convidados, mas o seu bate-papo foi muito interessante. Tá, pessoal? Eu não conhecia o case em detalhes, tá bom? A Daniela, inclusive, mandou esse material agora de tarde, eu também não conhecia a priori, eu também não tinha visto esse material que ela organizou, de como é que foi esse trabalho, essa virada aí, nesses 107 dias do trabalho que ela fez. Muito obrigado, Dani. Um E eu não abraço para sabia das todos. perguntas também. Não, as perguntas eu mandei em cima da hora. Tá? É. Tá bom? As perguntas também vêm em cima da hora. Tá bom, pessoal? Um abraço. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Estamos Obrigada a encerrando todos. este bloco. Boa Daqui a noite. 4 minutinhos a gente já termina a última palestra da noite, que é